primeira pergunta do nosso ES Brasil Debate, com a temática da pessoa em situação de rua, aborda o termo de aporofobia, cujo significado é rejeição ou repulsa às pessoas pobres e à pobreza. Esse termo está sendo muito discutido e está ficando muito em evidência por questões que vêm aí ganhando repercussão nacional. E aí a gente pergunta, né, nessa análise, ocorre uma discriminação da população em situação de rua, ainda mais quando ela se instala em determinados bairros e há o pedido de remoção forçada dessa população, desses locais, por parte dos moradores desses bairros. E aí a gente gostaria de saber, Sandra, como que você enxerga esse tipo de comportamento e reação dos moradores buscando rejeitar e negar, na verdade, a questão da pessoa em situação de rua? Boa tarde, Pablo. É um prazer estar aqui com você, também com o Rafael. E para responder essa questão, eu acho que a gente tem que trazer um cenário mais amplo, né? Eu acho que não dá para olhar só para a situação específica de uma pessoa em situação de rua sendo retirada. Primeiro, a gente tem que pensar que quando eu falo em pobreza, tem uma camada aí que é mais pobre ainda, que a gente geralmente denomina como extrema pobreza, mas dentro da extrema pobreza tem uma camada ainda mais vulnerável, que são as pessoas em situação de rua. Agora a gente vai convidar, vamos assistir aí em conjunto, uma fala do Kelvin Amaral, que é o presidente do Instituto Grupo Ajude o Próximo, Grupo GAP, com uma questão que ele vai trazer e uma experiência também desse trabalho que ele realiza na liderança do Instituto GAP, ok? Sou Kelvin Amaral, presidente do Instituto GAP. Hoje vamos participar do ES Brasil Debate, onde vamos abordar o tema sobre população em situação de rua, onde temos visto, gradativamente, as pessoas em situação de vulnerabilidade social vem crescendo cada vez mais. E me pergunto, o que a gente pode fazer a respeito disso? Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que está faltando mais empatia, amor ao próximo. Eu achei legal também o terceiro setor, juntamente com o poder público, se unirem para proporcionar melhorias, né? Por exemplo, capacitação, oportunidade de emprego para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque creio que juntos, o poder público, juntamente com o terceiro setor, trabalhando, nós conseguiríamos, resgatar as pessoas que estão nessa situação de rua, pois sabemos que são vários fatores que levam a pessoa a viver nessa situação. Nós do Instituto GAP aqui temos histórias bacanas de pessoas que largaram, as ruas, largaram o mundo das drogas, das bebidas e hoje se tornaram voluntárias nossas. Também temos pessoas que criaram outros grupos que estão ajudando as pessoas a sair das ruas. Tem um rapaz aqui que saiu das ruas também através da gente. Ele está viajando aí, fazendo trabalho com criança carente. Então, assim, tem muitas histórias bacanas de pessoas que viviam em situação de rua, mas deram a volta por cima, se reergueram. Então, se tivermos mais empatia, amor ao próximo e trabalho junto do terceiro setor e o poder público, capacitando, dando oportunidade de emprego para essas pessoas, creio que um trabalho de formiguinha, a gente vai cada vez mais conseguir resgatar as pessoas das ruas. Perfeito. Rafael, com base aí nessa fala do Kelvin, o trabalho de formiguinha, como ele citou ali, e também a ajuda das autoridades, setor produtivo, empresarial, também a sociedade como um todo, esse trabalho conjunto de integração é uma saída possível para o cenário aí de aumento da população em situação de rua? Eu entendo que a gente precisa atuar conjuntamente aí enquanto sociedade na perspectiva da garantia de direito. Eu acho que esse para mim é um ponto crucial, assim, né? Como que a gente muda um paradigma social
de entendimento de que as pessoas em situação de rua são menores, e menores no sentido político, e político eu não estou falando partidário, né? Político eu estou falando de afirmação de sua vida política, das relações que estabelece entre os seus, entre os outros humanos, entre a natureza, entre a cidade. E aí, para mim, essa é uma questão que é importante. Por que eu estou falando disso no vídeo do Kelvin, assim, né? É muito importante que a gente se unir, enquanto sociedade, em todas as instâncias sociais, né? Para garantir a humanidade para a nossa sociedade, senão a nossa sociedade morre. Quando a gente entende que alguém perto de nós, né, não tem um mínimo de dignidade, a sociedade inteira morre com ela. Apesar disso, a gente tem uma sociedade aqui brasileira, né, mais diretamente, cada vez mais individualista, né? Então a gente olha, a gente tem um jargão, né? Meu pirão, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então eu vou cuidar do que é meu e eu não olho para quem está do lado, né? Ou então quem são os meus, né? Mas isso revela uma sociedade que está cada vez mais adoecida, inclusive, né? Cada vez mais individualista e adoecida. Não quer dizer que a minha família pessoal, né, não importa, ou a minha própria vida não importa. Quer dizer que a gente precisa se unir para construir uma outra sociedade. Uma sociedade que seja justa para todas as pessoas, né? Então, acho que esse, para mim, é um dos principais desafios, né, que os movimentos sociais, né, que o terceiro setor, que a sociedade como um todo precisa avançar, assim, né? A gente precisa avançar para olhar uma outra sociedade, uma sociedade que possa, de fato, transformar a vida das pessoas e a nossa, né? Como a gente faz isso junto, porque o mundo não está separado de nós. O social não é uma entidade separada da nossa vida, a gente é o social, né? Então, como que a gente faz isso junto? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Desafio que a gente tem que construir. Importante mesmo, né, Rafael? Quer comentar, Sandra? Quero sim. Eu acho que as falas que me antecederam são importantes. É importante a gente ter empatia, amor. É preciso a gente pensar a atuação da sociedade civil nessa direção. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão específica, que são as políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. E aí vamos pensar o conceito de política pública, né? A política pública é você tentar atuar sobre uma questão, um problema público, e para você atuar, você vai ter que buscar a causa e dessa causa tentar enfrentar isso daí. E aí, se a gente pensar o conceito de pessoas em situação de rua, o próprio decreto lá de 2009 traz a caracterização dizendo, né, são pessoas em situação de extrema pobreza, que passaram por situações de repente, alguma calamidade pública, que tem vínculos familiares fragilizados. Mas um ponto importante que me chama a atenção é a ausência de um espaço privado que possa ser chamado de moradia. Porque, assim, extrema pobreza, estar nessa condição não diz que você é situação de rua. Não. Você ter vínculos familiares fragilizados também não vai dizer que você está em situação de rua. O que, em última instância, vai ter importância para essa definição é a ausência desse espaço privado de moradia. Se esse é uma categoria importante, a ausência de moradia, que quando a gente pensa em enfrentar essa questão, a gente não pensa em moradia. Então, acho que o caminho é esse. Parece óbvio. Mas por que a gente não fala de moradia para pessoas em situação de rua? Pela questão anterior que a gente comentou, da dificuldade de ver essas pessoas como sujeitos de direito, como humano, como nós, né? E também pela tendência a estigmatizá-los, né? Pela tendência a estar vendo eles como sempre algo... A gente culpabiliza o indivíduo pela condição que ele enfrenta. Então, a gente acha que moradia é um absurdo para pessoas em situação de rua, mas não é. Se a gente não fizer isso, não pensar políticas de moradia para a população em situação de rua, a gente vai estar enxugando gelo. Perfeito, Sandra. A próxima pergunta, Sandra, traz justamente essa importância aí dos indicadores, dos estudos, né? E traz aqui uma referência do Instituto João de Santos Neves, que com base na matriz de insumo e produto, a MIP, fez uma simulação de política pública de transferência condicionada de renda, que seria ali necessário em termos de volume de recursos para erradicar a extrema pobreza no período de 1 ano
na região metropolitana da Grande Vitória. Com base nos dados do Cadastro Único, esse estudo apurou que seriam necessários mais de 560 milhões de reais, que corresponde a aproximadamente 0,7% do PIB do estado, da região metropolitana. E essa transferência de renda, de fato, conseguiria tirar a pessoa da situação de rua? Você acha que isso seria suficiente, somente o recurso? Você já deu um spoiler aí da sua resposta no comentário anterior. Sim, eu acho que a pergunta traz à tona, né, um estudo brilhante feito pelos colegas lá do Jones, o Marlon Neves Bertolani e a Edna Trecinari. Eu acho que é um estudo importante da gente estar olhando quando se trata da questão do enfrentamento à extrema pobreza. Só que é preciso chamar a atenção, e os colegas sabem disso, e provavelmente, né, está lá logo no início da conversa, a pobreza é um fenômeno multidimensional. E aí, no estudo deles, eles fazem um recorte, uma ênfase na dimensão renda, que é um componente da extrema pobreza. Não dá para a gente pensar a extrema pobreza só pelo viés de renda, mas é um viés fundamental. E aí, por esse recorte de renda, eles trazem esse informe, né, que eu acho significativo. Pode parecer uma cifra grande, que a gente pensa, né, no nível individual, mas em termos de política pública não é tanto assim, e pensando que isso está diluído ao longo de um ano inteiro, e o impacto, porque qual é a lógica aí do estudo, né? Quantas pessoas estão abaixo da extrema pobreza e o quanto elas estão abaixo? É R$1 abaixo? É R$50 abaixo? E a partir disso eles fazem o cálculo. Só que quando eu falo de população em situação de rua, eu estou falando de um problema mais específico ainda. Eles compõem a extrema pobreza, mas para além da extrema pobreza, eles estão numa condição de rua, que é a ausência da moradia e tudo que vem no entorno, né? Pensar que é o máximo da vulnerabilidade, porque até o seu corpo está vulnerável a inúmeras violências, às intempéries, ao frio, enfim, você tem um segmento bem específico ali que não tem nem onde proteger seu corpo, que é o básico. Então, quando a gente pensa esse estudo não dá conta de responder a questão da população em situação de rua, por uma questão básica, que os autores anunciam, inclusive, no início da conversa. Pobreza é um fenômeno multidimensional. Aqui vamos abordar a questão da renda, mas é preciso pensar para além disso. Você consegue tirar as pessoas da extrema pobreza no sentido de renda? Beleza, consegue. Fundamental esse esforço em termos de distribuição de renda, mas é preciso pensar outros acessos a direito. E no caso da população em situação de rua, precisamos pensar principalmente na questão da moradia. Óbvio que não como algo isolado, né, como uma ação somente da habitação, mas é preciso que a gente não pense a população em situação de rua como uma tarefa apenas da assistência. É da assistência, mas é também de outros setores das políticas de Estado, né? Inclusive, eu estou defendendo aqui as políticas habitacionais. É preciso olhar para esse segmento, já que o problema principal está vinculado com a ausência da moradia. Perfeito. Meu tempo. Você quer comentar, Rafael? Pode ir para a próxima, que Vamos lá. Eu junto com um comentário da próxima. Tranquilo. Também, Sandra, você falando aí sobre a questão da vulnerabilidade dos indivíduos em situação de rua, né? Sujeito ali a violências, né? Brutalidades, covardias que a gente vê aí em vários casos aí nas cidades brasileiras. Mas você falou das intempéries também, né? E a gente está falando também de um mundo marcado por maior recorrência dos eventos climáticos extremos, né? Ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, Mimoso do Sul, essa questão do calor excessivo, a estiagem prolongada, essa população está muito mais vulneráveis, né? Vulneráveis a esses eventos climáticos extremos. Inclusive, eu fiz até um artigo recentemente por ocasião das chuvas, sinalizando exatamente isso. Você tem... É óbvio que os efeitos climáticos atingem a todos nós
mas alguns são atingidos de uma forma mais intensa. Imagine você estar na rua sofrendo uma enchente, né? Imagine você estar numa palafita sofrendo uma enchente. Imagine você estar numa casa. Todos sofrem, mas os níveis de impacto são diferenciados. Sim. E aí a gente sabe que as populações mais vulneráveis sofrem mais. Sim. Vamos lá. Rafael, para o exercício 2024, o valor total previsto do Fundo Estadual de Assistência Social a ser repassado aos municípios capixabas será de mais de 92 milhões, que serão distribuídos da seguinte forma: 23 milhões para proteção social básica, 62 milhões para proteção social especial, 6,2 milhões destinados aos benefícios eventuais. O dinheiro tem um impacto direto em diversos serviços como os CRAS, acolhimento a crianças e adolescentes, centros POP e mais outros programas aí que estão dentro da estrutura do Sistema Único de Assistência Social. Esses investimentos e programas estão surtindo efeito? Qual a sua avaliação? Bom, numa resposta direta, eu diria não. Eu diria não porque o problema permanece colocado, né? E o problema não é a população em situação de rua, reiteramos aqui, né? A crise não é a pessoa, né? A crise está colocada pelo sistema que a gente habita, né? Pelo sistema que molda a nossa sociedade. E se falando de política de assistência, o que a gente teve nos últimos anos foi uma diminuição do financiamento da política de assistência, uma diminuição constante da política de assistência social. E isso reflete diretamente na execução dos serviços. A pergunta traz questões da proteção social básica e da proteção social especial, mais diretamente, né, assim como centro POP, abrigo, albergue, enfim. E o que a gente vem tendo diretamente na política de assistência na verdade, um retrocesso do que ela foi pensada a priori. Né? Os CRAS têm se tornado um banco de benefício, né, de distribuição de renda. O que Sandra já trouxe aqui, que a distribuição de renda é um elemento importante, sim, a ser considerado, mas não é e nem deve ser o único. Tem outros elementos de política pública, aí sim, falando especificamente aqui da política de assistência, tem elementos da política de assistência que precisam ser fortalecidos. A convivência social comunitária precisa ser fortalecida. A empregabilidade, o acesso à empregabilidade precisa ser fortalecido. A habitação, que não está diretamente no campo da política de assistência, está também, né, mas funciona como política complementar, né, são políticas próximas que dialogam, precisa estar presente na política de assistência. Quando a gente olha as equipes de abordagem social dos CREAS, né, as que funcionam dentro dos CREAS, tem as que não funcionam dentro dos CREAS, mas as equipes de abordagem social têm sofrido em várias cidades processos de assédio moral por não retirar a população de situação de rua. Então a gente vê equipes que estão sendo em muitos lugares, não estou falando de um lugar específico, né, são relatos de muitos trabalhadores da política de assistência, locais de assédio moral, para que esses trabalhadores façam uma política higienista e não uma política de fato de assistência social, de transformação social. Então a gente tem um desafio muito grande dentro da política de assistência, que passa pelo financiamento, mas passa também por uma decisão de política pública, de política social, de transformação e, de fato, de enfrentar essa questão não numa perspectiva higienista, mas numa perspectiva de transformação da realidade. Perfeito. Posso complementar? Sim, relação. Eu acho que, sim, a pergunta é para além do fenômeno da população em situação de rua, né? No caso das pessoas em situação de rua, o atendimento está mais na proteção social especial. Então, assim, não vou fazer uma afirmação em geral, mas no caso da população em situação de rua, a gente tem evidências de que os serviços não têm conseguido dar conta do fenômeno. E não dá conta não é por uma incompetência, mas porque não está atacando as raízes, né? A multidimensionalidade que está presente ali. Né? Se você pensar hoje quais são os principais serviços para a população em situação de rua, você tem o centro POP e você tem os abrigos.
O abrigo não pode ser pensado como a única política possível de atendimento, né? Você precisa pensar, por exemplo, tem iniciativas voltadas, por exemplo, vou falar de Serviço República, que atende hoje no município de Vitória apenas 5 pessoas. É uma forma de você oferecer um serviço que tire essa vulnerabilidade dos corpos que estão lá nas ruas, que não passa pelo abrigo. Mas a gente acaba focando toda a verba, todo o esforço, toda a dedicação para essas duas modalidades. Abrigo e o Centro POP, que é o centro de convivência durante o dia, né, e para encaminhamentos para outros serviços. Mas se você pensar, por exemplo, eu preciso de um emprego. Se você não tiver um endereço, você vai ter dificuldade de conseguir esse emprego. Você vai falar, eu moro ali na esquina, provavelmente o empregador não vai querer oferecer. E aí, no caso da população, só pegando o exemplo, o Plano Ruas Visíveis do governo federal, ele teve um grande salto, né, de trazer a habitação como um eixo de atuação, mas a verba ainda é ínfima. Do total de valor destinado lá em dezembro de 2023, não sei se houve alguma atualização, a habitação, que era um dos 6 eixos, recebia apenas 0,36% do orçamento total. Então, se tudo ficar na mão da assistência, não vai dar conta. Então, estamos caminhando aqui para o final do nosso debate. Muito rico aí, qualificado. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Rafael e para a Sandra, e aí vocês no final do comentário já podem fazer os agradecimentos e as considerações finais, tá? Já agradeço aí a presença e a participação do Rafael, da Sandra, que são professores assim como eu. Mês de outubro aí é o mês dos professores. Parabenizo vocês aí também, enquanto professores, pesquisadores, autoridades aí para trazer esse debate muito importante para a nossa sociedade. A última pergunta é: de que maneira a sociedade civil pode se envolver na promoção de iniciativas que ajudem a reduzir o número de pessoas vivendo nas ruas? E como engajar mais a população nesse esforço? Com você, Rafael. Eu acho que a gente falou disso, né? Ao longo da conversa inteira, a gente foi pontuando essa resposta, né? É preciso que tenha políticas públicas e políticas públicas que ataquem diretamente o que causa miserabilidade, o que causa violência, o que causa fome, o que causa esse problema social que a gente tem visto, né? Então, é preciso que a gente tenha política de habitação, é preciso que a gente tenha fortalecimento da política de assistência social, é preciso que a gente tenha políticas garantidoras de segurança alimentar e nutricional, né? É preciso que a gente tenha uma política de saúde combativa, né? Atuante. Então, eu acho que a nossa grande saída é a gente se juntar na perspectiva do fortalecimento das políticas públicas, inclusive nos nossos campos de atuação, né? Inclusive na formação docente, né? Eu sou professor do curso de psicologia, né? E o quanto que esse debate é recente dentro do curso de psicologia, inclusive, né? Então é importante que as estruturas curriculares estejam discutindo isso, formando psicólogos que façam esse debate, né? Que trazem essa dimensão de constituição societária, de transformação social e de fortalecimento de políticas públicas sociais que sejam de fato públicas, né? Que garantam essa dimensão pública que a política precisa ter e de transformação da vida e da sociedade. E agradecer imensamente o convite de vocês para estar aqui, dividir aqui essa mesa aqui com vocês, foi um prazer. Agradecer o convite da equipe toda aqui do ES Brasil, né? Estou muito feliz de poder estar fazendo esse debate com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Olá, Sandra. Bom, eu acho que concordo com a fala, né, do Rafael. Eu acho que o foco é política pública. Não dá para pensar problemas públicos que não passem
pela política pública, e aí a sociedade civil tem um papel decisivo, né, de repensar quem ela escolhe, como que ela define as políticas, os orçamentos participativos, como que a gente se posiciona, se a gente vai lá e tenta influenciar. Se as pessoas domiciliadas se incomodam tanto com as pessoas em situação de rua, pensem, é preciso, então, pensar na construção de políticas públicas destinadas para esse segmento. E essas políticas públicas não podem passar por uma perspectiva higienista ou de resposta fácil. Eu tiro daqui e mando para a cidade vizinha. Porque vai voltar, porque são sujeitos de direito, tem o direito de ir e vir. A gente está falando do acesso à cidade, do direito à cidade. Então, eu acho que a gente precisa se defrontar com o que eu chamo de uma ferida histórica nossa, onde a gente foi desde da nossa origem enquanto nação, né, criando uma sociedade fragmentada, dividida, marcada por uma desigualdade muito intensa. É preciso olhar para essa desigualdade fazendo uma autocrítica como que eu me posiciono diante disso, assumindo a responsabilidade para si e ressignificar esse conceito de cidadania, né? Porque o conceito de cidadania que a gente tem na prática, ele é muito frágil. Ele serve para alguns e não serve para todos. A pergunta é, quem eu considero humano, suficientemente humano, para ter acesso aos direitos humanos? Né? Porque moradia é um direito humano básico. E aí, enquanto a gente pensar a moradia como mercadoria apenas, e não como um serviço, por exemplo, já que é um direito humano, eu vou ter dificuldade de enfrentar. Então, fujam das respostas fáceis, daqueles que vêm falar, vamos internar, vamos tirar, vamos dar passagem. Não vai resolver. Política pública é o que vai resolver, né? E agradeço a participação, um prazer estar dividindo a mesa aqui com o Pablo Lira, que é meu chefe, lá no Jones, colega de carreira, especialista em política pública e gestão governamental, o Rafael também. Muito obrigada pela audiência aí. A gente que agradece, Sandra, Rafael aí pelas contribuições e também o nosso exercício aqui enquanto pesquisador, professores também, de contribuir para a popularização desses temas, né, que estão aí na academia, discutindo soluções, diagnósticos, pesquisas e tudo, aonde em canais aí como esse, proporcionado pela equipe da ES Brasil, a gente pede aí para vocês seguirem, se inscrever também no canal do YouTube, Revista ES Brasil, @Revista ES Brasil, e também os canais aí das redes sociais da ES Brasil e no site da Revista ES Brasil, muito conteúdo qualificado e popularizando também as discussões e possíveis caminhos para a gente superar esses desafios sociais no nosso país. Parabenizamos aí a equipe por mais um ES Brasil Debate e agradecemos todo mundo que está acompanhando a gente aí e a gente se encontra no próximo ES Brasil Debate. Grande abraço, tudo de bom.